Olá, eu sou a doutora Moriza Andrade e vim trazer para vocês mais uma análise, dessa vez dessa maravilhosa... Gente, quem me deu essa análise para fazer? Porque não tem nada para fazer nessa mulher, gente. Isso aqui não tem erro, não tem defeito, mas a gente vai fazer uma análise mesmo assim. Eu tô falando da Camila Queiroz, que é uma linda, uma fofa, que tá aí fazendo super sucesso no Netflix, né, com o Casamento às Cegas. E eu vou falar um pouquinho dela e do marido dela, do Kleber Toledo. Bom, gente, Camila, né? A gente não tem muito o que falar, mas é uma mulher jovem, linda, e para vocês verem que como a gente consegue trabalhar com a harmonização orofacial hoje com uma pessoa linda, jovem, maravilhosa. Sempre a gente pode se cuidar, sempre a gente pode induzir colágeno, sempre a gente pode ficar com o aspecto do rosto cada vez mais bonito. Então, na Camila, sobre traços, eu não tenho nem o que falar. Uma mulher maravilhosa, tem um nariz lindo, boca, contorno, ela tem um queixo proporcional, a gente não vê uma ruga estática no rosto, mas isso vai acabar acontecendo com o tempo, porque a Camila também é uma mulher muito jovem. Então ela, além de se cuidar por trabalhar com a imagem, ela é uma pessoa extremamente jovem. Então ela ainda não tem as quedas do envelhecimento, ela ainda não tem reabsorção óssea ou de coxim gorduroso. Então a gente consegue fazer o quê em pacientes jovens e que já tem todos os ângulos proporcionais? Induzir colágeno e fazer com que esse paciente oxide mais devagar e envelheça mais devagar. Então a gente consegue isso com os bioestimuladores de colágeno, fazendo indução rosto todo. A gente consegue fazer também indução de colágeno com fios de PDO em algumas regiões que a gente não consegue entrar com os bioestimuladores, como aqui região de pálpebra inferior e pálpebra superior. A gente consegue também fazer toxina botulínica em terço superior para fazer um preventivo, para evitar que ela tenha essas rugas estáticas e que ela tenha esse ganho de rugas estáticas com o tempo. A gente consegue também fazer indução de colágeno aqui em região de lábio superior, aqui no nosso bigodinho, com os fios de PDO. A gente consegue induzir colágeno nessa região, fazendo com que a gente não ganhe o código de barras, né, que é o nosso pior medo aí da mulherada, ainda mais quem é fumante. Então a gente consegue tratar essa região também com segurança. Quando a gente fala de indução de colágeno, hoje a gente tem um leque de procedimentos estéticos que a gente pode reunir, como os bioestimuladores de colágeno, que são o Sculptra, o Radiese, o Elancê. A gente consegue unir os fios de polidioxanona, que também são indutores de colágeno. Eles não servem só para erguer o rosto, eles servem também para bioestimular. A gente consegue fazer ultrassom microfocado, que o ultrassom microfocado, ele não é um aparelho, ele não é nada injetável, ele não é um aparelho que vai injetar nada no seu organismo, mas as ondas desse ultrassom, elas penetram em todas as camadas da sua pele, formando microcoágulos. Ele vai como se fosse machucar todas as camadas da sua pele, obrigando você a voltar a produzir colágeno nessa região, por resposta inflamatória subclínica local. Então hoje a gente tem um leque de procedimentos estéticos que a gente consegue trazer para uma melhora da face, para uma melhora do contorno e também para uma indução de colágeno ideal. Então, gente, a Camila é uma mulher maravilhosa, linda, perfeita, mas sim, a gente consegue fazer com que ela envelheça de uma maneira bonita, de uma maneira preventiva e natural. Bom, e agora eu vou falar do Kleber Toledo, que também é um homem maravilhoso, super jovem, só que a gente já consegue notar alguns sinais de envelhecimento, que geralmente atores, eles tendem a ser mais expressivos mesmo, eles tendem a ter um cuidado maior, um autocuidado maior por trabalhar com imagem. Então a gente consegue notar no Kleber Toledo uma urgência aí em relação à toxina botulínica. Ele já tem uma ruga que ela já virou uma ruga estática na região de glabela, então é uma ruga que dá para ser tratada assim, ainda mais super jovem, com bastante colágeno em produção ainda. A gente consegue notar um pouquinho do afundamento aqui do sulco naso, que a gente consegue só corrigir com um pouquinho de ácido hialurônico em fossa. A gente nem precisa suspender aqui o malar, porque não tem uma queda, é só um pouquinho de profundidade que está se dando. A gente nota também que o Kleber Toledo, ele usa a barba para dar mais contorno no rosto, ele tem um rosto mais afunilado. Isso a gente poderia fazer, se de repente ele quisesse tirar a barba, um contorno com ácido hialurônico para deixar o rosto um pouquinho mais masculino. Mas ele já usa a barba a seu favor para não precisar fazer provavelmente procedimento estético, que a gente consegue notar que não tem procedimento estético nesse rosto. É um rosto que quem acompanha ele há muitos anos já vê que não teve muitas modificações, a não ser pequenas quedas de envelhecimento. E eu seguiria a mesma linha do que eu falei para Camila, que é indução de colágeno e manter o rosto posicionado, estruturado,
só com indutores de colágeno para a gente ter um envelhecimento mais natural, oxidar mais devagar e acabar envelhecendo de uma maneira mais bonita. Então, bioestimuladores de colágeno no rosto todo, fios de PDO em região aqui de pálpebra inferior e superior. Também no Kleber Toledo eu faria um contorno labial, porque ele tem os lábios muito finos, então quanto mais ele envelhecer, mais esses lábios eles vão acabar entrando. Então uma pessoa que ele tem que fazer um contorno ou uma eversão labial a cada um ano e meio para manter esse lábio com estrutura e ele não entrar. Não é nem para dar volume ou para nada disso, mas é para manter esse lábio bonito por mais tempo. O Kleber também, ele tem a pontinha do nariz um pouco caída, então a gente sabe que a nossa orelha e a pontinha do nosso nariz, tendem a descer, a lei da gravidade, com o tempo. Então, se a gente conseguir empinar um pouquinho a pontinha do nariz, ela vai se manter mais estruturada com o tempo também. Então, são pequenos procedimentos que a gente consegue corrigir essas quedas que ele tem com ácido hialurônico e toxina botulínica e manter o que ele já tem de bonito com os bioestimuladores de colágeno. E, pelo jeito, ele já é uma pessoa que não se envolve muito com procedimentos injetáveis e a gente sabe que hoje tem um leque de procedimentos que a gente pode fazer que não são injetáveis para induzir colágeno e para manter esse rosto sempre posicionado e bonito. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, comentar o que você achou desses dois maravilhosos e também seguir a gente nas redes sociais.